Gustavo Veloso aqui do canal. Vamos hoje falar, né, do famoso comparativo Apple Watch Ultra, Garmin Fenix 8, dois lançamentos recentes aqui, tanto da Apple já faz mais ou menos um mês, a Garmin também mais ou menos um mês lançou esses dois produtos, então vamos falar um pouco deles, né? Mas antes de falar diretamente, né, comparar um contra o outro, acho que tem bastante, eu gosto sempre de dar uma passada aqui, principalmente nessa tela aqui de comparação aqui da própria Garmin. Vamos falar primeiro um pouco dos produtos da Garmin, para ficar claro, né, o que eu tô falando aqui, o que a gente tá testando e comparando. E desculpa, galera, peguei um resfriado aí pós aí maratona de Chicago, tá? Inclusive, utilizei esses dois relógios na maratona de Chicago. Vou dar minha referência, minhas percepções aí. Mas vamos falar um pouco deles, né? Vamos comparar e dar nome aí, como diria meu pai aí, aos bois aí. Então, o que é o Fenix 8 Pro, né, que é esse cara aqui. A Garmin, ela coloca essa nomenclatura Pro como uma espécie de uma atualização de meio de vida do produto dela flagship, que é o Fenix, né? Então, o ano passado, né, o lançamento da Garmin era o Fenix 8. Deixa eu mudar a comparação que tá errado. Tá legal que vocês vão vendo o que eu tô fazendo aqui, né? Pra chegar naquela tela aqui. Então, o Fenix 8 Pro é o cara que acabou de lançar. Fenix 8 Pro com a tela micro LED também acabou de lançar. E eu quero comparar com a versão antiga do Fenix, que era o AMOLED aqui. Então, vamos comparar aqui. Pronto, agora tá certo. Então, aqui, 8 Pro é o cara que a Garmin acabou de lançar. Micro LED também é a nova versão. O que muda de um pro outro, exatamente só a tela, brilho de tela. Então, micro LED é um tipo de tecnologia. AMOLED é outra tecnologia. A versão antiga só utilizava o AMOLED, tá? Então, assim, diretamente, como vocês já podem ver, né? Tem uma diferença de preço, né? Então, se você quiser ir no modelo antigo, né? E é isso que eu quero, né? Por que eu parei aqui? Eu quero dar uma repassada aqui para vocês entenderem faixa de preço, o que cada um significa, né? E de repente, o que vale a pena para você ou não. Porque convenhamos, né? Eu já venho utilizando esse produto nessa família Fenix desde a versão 5. Então, aí, estamos falando de pelo menos aí uns seis produtos aí que eu já fui dando upgrades ao longo da linha do tempo aí. Cara, qual que é a minha percepção aí desses produtos aí? Quando eu comecei a comprar esse produto lá atrás, na versão 5, um relógio desse custava na casa aí de acho que 500 e poucos dólares, né? Hoje estamos falando aqui na casa de 1.299, 1.099, né? Então, assim, esse produto já dobrou de preço dos seus antecessores aí há 5, 6 anos atrás. Bastante caro, né? E não é todo mundo que consegue ter acesso a ele, né? Será que vale a pena ou não? Então, acho que esses são os pontos aí que vocês precisam colocar na balança, né? Quando olhar para esse tipo de produto. Então, o 8 Pro é a versão de atualização de meio de vida do produto, ou seja, o ano que vem, quando a Garmin atualizar o flagship, né, que é esse produto aqui, flagship é o topo, né, da linha deles, a não ser que ela mude a convenção de nome, né, mas seguindo a lógica deles dos últimos anos, o ano que vem a Garmin vai disponibilizar o Fenix 9, tá? E aí depois, mais um ano depois, Fenix 9 Pro, né? Então essa é a ideia. Tela com micro LED, por essa bagatela aqui de $2.000 praticamente, fora impostos, tá? E a versão, entre aspas, comum, que é a AMOLED, né? O ano passado não existia essa micro LED, então a única oferta disponível do Fenix 8 é em tela AMOLED, beleza? Questão de bateria. Basicamente, com exceção da micro LED, que aí eu vou falar um pouco disso aqui, né? Até 10 dias, 4 dias se você utilizar ele direto. A versão AMOLED, 15 dias se você usar ele direto, 27 utilizando aí misto aí, mais como smartwatch. Eu vou falar bastante desses produtos aqui, tanto da AMOLED nova quanto antiga. Vou deixar a micro LED de lado, que realmente o que muda é a tela, tá? Então, assim, coloquei esses três aqui, eu queria dar essa introdução só para ficar claro quem é quem aqui, o que cada caixinha significa, beleza? Então, já dito tudo isso, eu vou focar minha conversa tanto aqui quanto aqui para dar esse comparativo, né? O que mudou do ano passado para cá, se vale a pena você vir para esse modelo ou ficar nesse e economizar pelo menos $200, tá bom? Que é uma boa economia, convenhamos. O que basicamente mudou do ano passado para cá? A Garmin, na versão Pro, ela disponibilizou essa comunicação via satélite que chama inReach, tá? Basicamente, você tem que ter um plano de assinatura com a Garmin, se pagar, ou seja, uma mensalidade, e você consegue ter comunicação global via mensagens de texto.
beleza? Então vamos pensar que você vai fazer uma expedição aí, vai ficar vários dias aí em locais remotos, ou seja, sem comunicação aí via telefonia celular, esse tipo de coisa, e você precisa mandar mensagens, ter essa capacidade de uma eventual emergência e mandar uma mensagem de SOS, ou manter comunicação básica aí com a tua equipe, com pessoas, família, etc. Então, basicamente, o que mudou da versão do ano passado, que é a 8, para as Pros desse ano, foi a adição dessa capacidade de comunicação via satélite. De novo, você precisa ter uma assinatura, paga uma mensalidade. Tem vários planos lá, não vou entrar no detalhe que, ó, tá vendo aqui, coverage, details, prolongaria muito o vídeo, tem que fazer um vídeo só para cobrir esse tipo de coisa aqui. O resto é a mesma coisa. Então, microLED, ele dá até 4.500 nits. Nits é a unidade de medida aí de brilho de tela, tá? Quase que ele dobra, né, a capacidade, o brilho, a resolução ali. Não resolução, né? Brilho, para ser mais preciso aqui na nomenclatura, né? Até para jogar o Apple Watch aqui no meio da equação, o Apple Watch tem uma tela de 3.000 nits, tá? Então, ou seja, ele tem mais brilho do que a versão AMOLED convencional, porém menos brilho do que essa versão microLED aqui, beleza? Aí aqui o resto, né, vou dar uma repassada rápida, mas como vocês podem ver, tá vendo? É a mesma coisa. Todos aqui acabamento de safira, né, e titânio, né? Essa aqui é a versão flagship. Tem a opção de você comprar de aço, stainless steel também, se quiser. Um ponto que me chamou a atenção dessas novas versões aqui, você tá vendo aqui, ó, 17.5mm, 16.5mm. Isso aqui é a espessura. Você vai pôr o relógio no teu pulso aqui, ó. 16.5mm é essa espessura aqui. A versão anterior, que era o Fênix 8, vocês estão vendo aqui, ó, 14.7. Ele era mais fino, tá? Eu particularmente gosto muito dessa versão por ele ser fino. Eu achei que a versão nova, mas dá pra ver assim, olhando a olho aqui, que ele é mais gordinho. Eu achei que ele ficou mais, cara, gordinho no pulso. Tá me incomodando. Eu acho que aqui a Garmin chegou no limite do limite da espessura desse cara aqui, viu? Tem que prestar atenção para as próximas versões. Eu espero que a Garmin não continue deixando ele mais gordinho cada vez mais, porque vai começar a incomodar muito no pulso, tá? Se você olhar a microLED, ele tem 1 milímetro a mais em relação à AMOLED. Ou seja, quase 3 milímetros em relação à versão anterior. Cara, é muita coisa, cara. Tanto, tá vendo? A versão de titânio aqui, ó, 92 gramas contra 93 contra 90. Então essa versão Pro aqui, a nova, ele até ficou um pouquinho mais leve em relação à anterior. Resolução de display é a mesma coisa, então que eu falei, né? A tela só tem mais brilho. A resolução de display do microLED, se alguém te falar, ele tem mais resolução, ele não tem, tá mentindo, tá bom? Então vamos falar na prática, né? Esse último final de semana, vamos já até falar os dois, assim a gente já mata essa conversa de bateria aqui, tanto no Apple Watch quanto no Garmin aqui Pro. Corri a maratona de Chicago, ambos relógios tinham carregado 100% de bateria, corri a prova ali para aproximadamente ali 3 horas de prova, arredondando. Ao término na prova, esse cara aqui tava com mais ou menos, acho que 91 ou 92% de bateria. Esse cara aqui tava com 70% de bateria, tá? Então assim, se você for correr uma maratona, coloquei os modos de GPS com todos os modos de satélite para ter o máximo de precisão, e até em relação a essa questão de precisão, terminei a prova aqui, ó. Uma maratona, como todos sabem, tem 42.000 metros, 195, né? 42.195. Tinham me falado que mais ou menos, se você correr, né, seguindo um bom percurso ali, a maratona de Chicago sempre dá um pouco a mais, algo como 42.500 metros. Ao término aqui, nesse cara aqui, no Pro, 42.780 metros que o GPS capturou. Então, assim, muito provável por causa desse erro aí da precisão em relação do bloqueio de sinal dos prédios, né? Então aqui, 42.780. Cara, sabe quanto deu aqui nesse cara aqui? 43.800 metros. Ou seja, segundo o Apple Watch, eu corri 1 quilômetro a mais. Cara, numa situação dessa de bloqueio de sinal, muito prédio, GPS, ó, a Garmin esse cara aqui se mostrou ser muito mais preciso nesse contexto do que o Apple Watch, beleza? Então, essa é a minha percepção aqui na prova, aqui, utilizando os dois aqui. Basicamente, assim, tecnicamente, essas são as principais diferenças dos Fênix aqui que eu comentei com vocês. Então, eu queria fazer esse comparativo rápido aqui pra gente já matar. Então, até aqui, se a gente olhar, né? Até um bom ponto, a LTE, então você consegue ter também, tava esquecendo de falar sobre isso aí, você consegue adicionar na tua operadora de telefonia celular, colocar o smartwatch dentro do plano, e você também consegue fazer chamada nele aqui. Isso não é nenhuma novidade nesse cara aqui, tá? Isso aqui já desde o Apple Watch Ultra 2 você já conseguia fazer isso. Então acho que eles ficam meio que, tanto a Garmin e a Apple, eles ficam fazendo meio com um jogo de gato e rato aí pra ver quem iguala em função, chega primeiro, tal, não sei o que lá, mas vamos dar pontos aqui pra Apple, porque ela já entregava isso aqui já bem antes. A Garmin chegou só agora nessa versão 8 Pro, nessa questão de conectividade satélite e LTE.
LTE também, beleza? O que muda de um ano para cá para essa versão nova da Garmin, tá? Então aí você precisa botar na balança se você é o cara que prefere ir por um Garmin ao invés de um Apple Watch Ultra. E aí, né, falando um pouco de Apple Watch, né, então a Apple ano passado, né, ela manteve o Apple Watch Ultra 2, ela chama, né, ela fala que ela mudou, né, teve lançamento, mas basicamente foi essa combinação de cor aqui na cor preto aqui, né, foi isso que ela lançou, mas tecnicamente o ano passado o Apple Watch Ultra não sofreu alterações técnicas, então só foi uma alteração estética, tá? E sim, agora ele houve algumas melhoras, né, a Apple deu uma melhorada em alguns pontos aí. Primeiro ponto, bateria aumentou a vida da bateria. Apple Watch Ultra 2, cara, você conseguia 2 dias de uso ali de forma sofrível com ele. Esse cara aqui hoje você consegue usar 3 dias, tá? Que nem eu falei, fiz a prova, começou em 100%, terminou em 70%, para 3 horas aí de prova, né, de uso de GPS, tipo de coisa. Então dá para você fazer meio com uma conta aí quanto você conseguiria utilizar de GPS direto, né? Então algo aí 9, 10 horas de prova aí talvez você comece a ter problemas aí já de bateria, né? Então assim, dependendo se for fazer um Ironman aí, teu tempo aí de término de prova aí vai ser acima de 10, 11 horas, você corre o risco de ficar sem bateria no final da prova com esse cara aqui. Então você precisa ver qual, né, basicamente é a tua utilização. Mas bateria melhorou em relação ao Apple Watch 2, né? Do Garmin, né, da relação de comunicação via satélite, a Apple também disponibiliza uma feature parecida, você precisa ter plano e tal. Também não vou entrar no detalhe aqui, porque aí a gente precisa fazer um conteúdo só sobre isso, mas assim, você consegue mandar mensagem, conseguir ajuda, né, SOS através de conectividade via satélite, e aquela função Find My, né, você consegue compartilhar isso com teus amigos para as pessoas também te acharem de forma aí global, né. Acho que esses são os principais pontos. Não tô vendo aqui, deixa eu ver, mas ele tem aqui, isso aqui. Então ele teve aqui o sensor atualizado, né, de monitoramento de oxigênio, oxímetro e tal, batimento cardíaco. Ele consegue até monitorar para você se você tem, ele te dá sinais que você pode ter hipertensão. Então, bem legal essas características. ECG ele já dava no Apple Watch Ultra 2 e tal, mas isso aqui ficou mais... tem um pacote maior aqui de características aqui para monitoração da tua saúde, né? Então, cara, isso aqui é muito legal, ter isso aqui para você monitorar, né, a tua pressão aí. Cara, de resto, eu estaria falando mais do mesmo aqui, né? Não muda muito aí o que foi adicionado em relação ao ano passado. Acho que são essas as principais características técnicas que foram adicionadas aqui no Apple Watch Ultra 2. Aí, pra gente ir pra parte final do vídeo e concluir, né, vamos falar um pouco, né, do... Cara, qual relógio escolher, né? Apple Watch Ultra 3 ou Garmin Fenix? Vai depender muito aí do teu uso, aí, o que você quer. Como eu já falei, né, sei lá, na época acabou não comprando, sei lá, você permaneceu com o teu smartwatch antigo e agora acha que é o momento para fazer o upgrade, a minha conclusão não vai ser muito diferente daquela lá, tá? Apple Watch, acho que, vamos falar, né, talvez é óbvio, mas talvez não é óbvio para todos, né? Se você utiliza Apple Watch, você tá no ecossistema da Apple, né? Ou seja, você é um usuário de iPhone, né? Então, assim, necessariamente você precisa estar no iPhone aqui. Então, se você não é usuário de iPhone e gosta do Apple Watch, você vai necessariamente ter que migrar para um iPhone. Então, você fica amarrado no ecossistema da Apple, tá? Então, o primeiro ponto que precisa ser observado aqui. Quem já tá na Apple, né, iPhone, sem grandes dificuldades, tá? Agora o Garmin Fenix, ele tanto funciona, né, através do seu Garmin Connect, que é o software que conecta nele e o teu smartphone, iOS quanto Apple funciona de boa, né? O Android, falei errado aqui. Se você utiliza Android ou Apple iOS, ambos funcionam numa boa, tá? Agora, especificamente, tecnicamente, dos relógios em si, né? Cara, pra mim aqui, quem que é esse público aqui? Você é um cara mais hardcore, dependendo, vai fazer provas de vários dias, tal. Principal, acho que o ponto mais forte daqui, bateria. Se você preza por muita bateria, não precisa ficar carregando. Eu carrego esse relógio uma vez por semana, só para você ter uma ideia. E quando eu carrego, ainda a bateria tem 40%, 50% de bateria. Poderia, acho que, ficar praticamente 2 semanas sem carregar ele. Nesse cara aqui, cara, a cada 3 dias você vai ter que carregar, ou seja, em uma semana você vai carregar 3 vezes esse relógio aqui para você poder conviver com ele todos os dias. Se isso não for um problema, Apple Watch é um baita de um relógio. Eu costumo sempre dizer o seguinte: Apple Watch, ele é a extensão do teu iPhone, né? E assim, de forma bem resumida, os aplicativos, tudo, a integração e a interface do usuário dele aqui é muito legal. Então você consegue trabalhar bem com ele, é muito
fácil de operar. Por exemplo, você tá correndo, tá com o aplicativo da corrida aqui marcando teu pace. E aí você quer trocar de faixa de música, você consegue rolar aqui com o dedo muito fácil e trocar a música e tal. Ou seja, a operação com ele é muito fácil, muito legal. Agora esse cara aqui, ele já não é tão fácil e intuitivo de, por exemplo, você tá com o aplicativo de corrida aqui e você quer fazer troca de música, você tá com o aplicativo do Spotify, você quer trocar música. Não é tão simples, não é só rolar um dedo aqui, ele já muda de aplicativo e tal. E, pô, você tá correndo, você não quer ficar olhando muito pro relógio, gastando tempo, entendeu? Então, assim, a parte de interface, experiência de usuário, ele é um relógio que, assim, você vai botar no esporte, na tela que você quer lá tal, e vai largar lá, ele te entrega muito bem isso. Mas não é um relógio muito legal, mais na linha smartwatch, né? Ou seja, interface de usuário muito fácil, muito simples, interativa de mexer. Mas o ponto forte dele é que eu já comentei várias vezes, falei várias vezes no vídeo aqui. Gestão de bateria, dura muito, cara, é um relógio parrudo para quem, cara, precisa desse tipo de aplicação aqui, entendeu? A escolha de um e de outro vai depender muito, cara, para o que você utiliza, né? Provas de múltiplos dias, precisa de muita bateria. Já falei nos vídeos anteriores, né? Mas ele continua, né? Que isso aqui já não é mais novo, né? Essa luz aqui eu acho muito legal. Quando eu corro muito pela manhã, tá cedo ainda, e ainda o dia tá clareando, tá escuro. O Apple Watch, ele não dispõe dessas características, mas isso aqui já tá disponível já desde do Fenix 7, tá? Então, não abordei aqui, mas essas coisas, elas continuam. Então, assim, basicamente é isso, né? Se você ir lá atrás no meu vídeo do 7, você vai ver que a linha de raciocínio não mudou muito, assim, a coerência do que eu tô falando agora aqui e lá não mudou muito, tá bom? Então, esses são os principais pontos aqui que você precisa avaliar, né, para escolher entre um Apple Watch Ultra 3 e um Fenix 8 Pro. Beleza, galera? Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like, assina o canal, encaminha aí para os amigos, família e quem você acha que vai se beneficiar de ver esse conteúdo. Beleza? Valeu aí e até a próxima. Forte abraço aí.